A paz do Senhor, Pastor José. Nesta semana, realizou-se na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Ibiporã, a 4ª Escola Bíblica Ministerial, onde nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós temos a honra de receber aqui no programa Palavra de Esperança o pastor Demilson Gomes, da cidade de Arapongas, que foi o primeiro palestrante desta semana e nos falou sobre o obreiro e a sua família. Eu gostaria, pastor, primeiramente de agradecer a sua presença aqui no programa Palavra de Esperança e também, num dos seus temas, o senhor esboçou uma sequência de prioridades. Eu gostaria que o senhor passasse para os nossos telespectadores essas prioridades, essa lista de prioridades que o obreiro deve ter. Primeiro, para mim é um prazer, é uma honra estar participando dessa programação. Quero parabenizar o pastor José, que é o pastor presidente, desse campo e aqui da Igreja de Ibiporã. E para mim também é um prazer ser o primeiro palestrante, primeiro professor. Bom, em relação às prioridades, a gente vê muitas pessoas que às vezes não obedecem essa prioridade. Então a gente coloca que primeiro é Deus, a segunda prioridade, no caso, é a esposa, terceiro é os filhos, e aí em quarto lugar vem a igreja, e em quinto aí vem o ministério ou o trabalho que a pessoa exerce. Então é importante a gente, na verdade, saber diferenciar essas prioridades para não ter problema na vida conjugal e, consequentemente, na vida familiar. Pastor, numa das suas referências, o senhor falou sobre que o sucesso de um homem no exercício de seu ministério deve começar de dentro para fora. E o que isso significa? Olha, significa que o que a gente vê hoje, infelizmente, é de muitos líderes no meio político, no meio acadêmico, e que na verdade tem uma vida não condizente com aquilo que ele está exercendo. E no caso da liderança, do obreiro, o pastor, o líder, ele tem que ser aquela pessoa que ele prega o que vive, e vive o que prega, ou seja, a vida dele tem que ser uma vida que inspira as pessoas que estão com ele, as pessoas que convivem com ele, e as pessoas que conhecem ele. Então por isso que eu coloco que tem que ser de dentro para fora. Ou seja, tem muitas pessoas que ele exerce uma função não por amor, mas pelo dinheiro. E o dinheiro é resultado do nosso trabalho. Então quando eu faço uma coisa que eu faço por amor, aí sim é de dentro para fora e não de fora para dentro. Pastor Demilson, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado. A sua palestra foi de fato muito proveitosa para as nossas vidas. Lembrando que o senhor ressaltou que não é apenas aquelas pessoas que têm algum cargo na igreja, mas que exerce qualquer função de líder, que possam reger as suas famílias nesta ordem que o senhor estabeleceu. Então que Deus abençoe muito a sua vida e as portas da Igreja Assembleia de Deus aqui de Ibiporã sempre estarão abertas para o senhor. Obrigado, quero agradecer também a esse espaço e também a você, querido ouvinte, querido telespectador que está nos ouvindo. Independente da denominação que você frequenta, a liderança que você exerce, o teu papel, aonde você está inserido, é fundamental e é importante para a expansão do reino de Deus e da Igreja de Deus aqui na cidade e aqui aonde nós estamos.
estamos aqui com o pastor presidente da nossa igreja, pastor José Vilande. Mais uma vez, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Ibiporã, promovendo este grande evento voltado para a área educacional, não só dos obreiros, mas de todos os líderes e também de todos os cristãos aqui da nossa igreja e da nossa comunidade de Ibiporã. É verdade, Fernanda. Desde que chegamos aqui, há quase 5 anos, começamos um projeto educacional. A Bíblia Sagrada fala, lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo de número 6, que o povo de Deus foi destruído naquele então porque lhe faltou o conhecimento. É indispensável o conhecimento da Bíblia Sagrada. Todo verdadeiro cristão, ele precisa conhecer a Bíblia, manuseá-la bem, ler a Bíblia Sagrada. E através dessa atividade educacional que nós estamos promovendo durante toda a semana, está facultando às pessoas a possibilidade de aprender um pouco mais sobre os vários temas que a Bíblia tem. Então nós da igreja, a liderança toda, tem proposto sobre a educação, e aqui nós estamos com muita alegria, chegando já nesse sábado, hoje às 14h, temos mais um encontro com um grande mestre da Bíblia Sagrada, que é o pastor José Polini, que vem para ministrar também sobre teologia voltada à vocação ministerial. Pastor José, e quantos inscritos nós tivemos nesta escola bíblica ministerial? Bom, Fernanda, nós abrimos um número limitado de inscrição, tendo em vista as nossas acomodações ainda serem resumidas. Nós estamos com um projeto de construção que os nossos telespectadores já têm acompanhado, mas por enquanto ainda o nosso templo ainda é limitado. Nós abrimos a inscrição para 200 alunos e já chegamos a esse número de 200 inscritos. Obviamente que tem algumas pessoas que não se inscreveram, mas estão participando como convidados e assistentes apenas das aulas, o que também não é nenhum impedimento. Se o meu querido telespectador que está assistindo agora o programa e desejar assistir uma aula conosco, é só vir hoje, 14h, você vai ter uma excelente aula com o pastor José Polini. Pastor José, muito obrigado. E nós desejamos que o Senhor continue sendo iluminado para a realização desses eventos que com certeza são de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Amém. Toda a igreja de Ibiporã, todos os membros, toda a liderança está muito feliz com a realização deste evento. E eu quero desafiar o meu telespectador a estar conosco hoje à tarde também, lembrando também, Fernando, que nós teremos o Congresso de Missões. Hoje à noite, um grande congresso de missões com a participação do pastor José Polini. Amanhã pela manhã, a sequência da escola com ensino também voltado à vocação ministerial com o pastor Polini. E à noite, o encerramento do congresso de missões aqui em nosso templo central, na Avenida Prefeito Mário de Menezes, 171, na saída para Jataizinho. E o meu muito obrigado a todos os professores, alunos que participaram conosco desta semana pedagógica cristã aqui na Igreja Assembleia de Deus. Nestes 4 anos de escola bíblica ministeriais que vem se realizando aqui na Igreja Assembleia de Deus de Ibiporã, a cada ano é escolhido um pastor local para tratar de determinado assunto. Neste ano, o pastor escolhido foi o pastor Frank, da cidade de Jataizinho, que tratou sobre psicologia pastoral. Eu gostaria, pastor, que o senhor explicasse um pouco para os nossos telespectadores sobre a matéria que o senhor lecionou. Irmã Fernanda, a psicologia
ela é uma matéria que não é estritamente teológica, né? Ela tem a sua origem na psicologia secular. O que estuda a psicologia? A subjetividade, né, de cada um. Ou seja, a Bíblia diz, né, que a nossa regra de conduta e fé, que nós somos tricotômicos, o ser humano. O homem ele é constituído de corpo, alma e espírito, assim nós acreditamos. A alma e o espírito é a parte imaterial do homem, aonde habita o sentimento, as emoções. A psicologia nos ajuda a interpretar, a observar, né, a auxiliar as pessoas no que diz respeito às suas emoções, no que diz respeito àquilo que é interior, ao coração. Pastoral, todos nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 2,9 que somos chamados para um sacerdócio real. Todos nós, de alguma forma, sendo cristãos, nós somos conselheiros, né? Somos conselheiros e somos chamados para ser representante de Cristo aqui. Por que conselheiro? Porque na minha matéria, que nós lecionamos este ano, eu dei ênfase ao aconselhamento pastoral, né? Que, ou seja, todo cristão deve estar apto para aconselhar adequadamente. Pastor Frank, uma coisa muito importante que o senhor nos disse foi sobre a questão de não apenas obreiros, mas todo cristão estar preparado. E isso acho que é uma das coisas mais grandiosas da nossa escola bíblica aqui em Biporã, que ela não é algo restrito a obreiros ou a pessoas que possuem cargo, mas a todos os cristãos, a todos os membros da nossa comunidade, membros da nossa igreja. Isso é, sem dúvida alguma, de muita importância para o nosso crescimento espiritual. E uma das coisas também que o senhor tratou na sua apostila foi sobre duas grandes verdades relacionadas à psicologia pastoral. E eu gostaria que o senhor exemplificasse para nós quais são estas duas grandes verdades. Deixa eu te explicar por partes. Primeiro, nós entendemos que o ser humano ele é o ser mais complexo da Terra. Só que nós somos sociais, nós se relacionamos. Parabenizo o nosso pastor presidente por essa iniciativa de todos os departamentos ministeriais da igreja participarem, porque de alguma forma as pessoas nos observam e esperam de nós que nós sejamos diferentes. Existe o senso comum, que é o conhecimento através de um conceito de verdade, né? Pressuposto verdade. Nós cristãos, nós temos a Bíblia como a nossa regra de conduta e fé. E todos nós, quando nós aconselhamos todos os ministros e dentro da psicologia pastoral, nós observamos as pessoas no ponto de vista sentimento, emoções e aplicamos a palavra de Deus. Temos o auxílio do Espírito Santo. Duas verdades principais que eu disse. Primeiro, as pessoas estão adoecendo. As estatísticas nos mostram de duas grandes, vou falar de duas, existem muitas, mas de duas grandes enfermidades do século. A ansiedade, que é chamado pelo doutor e psicanalista Augusto Cury, de TPA, transtorno de pensamento acelerado, que é a ansiedade. Existe a segunda doença também que eu disse, que é a depressão, que é o mal do século e que tem levado muitas pessoas a sofrerem, a desenvolver síndrome do pânico, até mesmo ao suicídio. Nós, como cristãos, temos que aprender a lidar com doenças psicológicas, como doença psicológica, não como demônios, muitas das vezes. Demônios é demônios, doença psicológica é doença psicológica e temos que cuidar. Pastor Frank, nós aqui do programa Palavra de Esperança agradecemos mais uma vez a sua participação, que Deus possa continuar lhe abençoando cada vez mais e lhe iluminando para trazer estudos tão pertinentes para o crescimento espiritual da igreja. Eu que agradeço, Fernanda, para nós é uma satisfação poder participar desse programa, líder de audiência.
Obrigado.